Os fracos esperam reconhecimento, os fortes constroem reputação em silêncio. Eu não sei quem escreveu essa frase, eu li ela em algum lugar, um tempo atrás, e eu achei ela muito bacana. E vai casar muito bem com a ideia de hoje, sabe? Que ontem eu lancei a minha primeira newsletter, né? Meu movimento, o Codex, e eu não esperava que viraria tendência, que não fiz contagem regressiva, não criei escassez artificial, nem usei fórmulas de lançamento. Eu só quis compartilhar uma ideia que eu acredito que o copywriting ele precisa voltar a ser inteligente. E hoje, mais do que contar como foi esse processo, né, essa criação, esse lançamento, eu quero mostrar o que realmente nasceu ali, né, qual foi a minha ideia desde quando eu comecei esse canal, né, que ficou entre trancos e barrancos ali ao longo desses 6 meses de 2025 e principalmente falar sobre a minha vida, né, como que esse movimento nasceu, como que essa ideia nasceu e essa jornada como um todo. E que começou antes mesmo ali do meu primeiro copy, né, falando das minhas mazelas da vida, que é o principal, e mostrar a estrutura que hoje eu conquistei, mesmo não sendo aquele cara que fala de milhões, como o digital manda, que fala de lançamentos milionários e qualquer outro tipo de coisa. Meu nome é Eduardo Delamor, para quem não me conhece, e esse daqui é o meu Copyverso da Loucura. É um lugar onde a inteligência volta a ser protagonista e onde o copywriting não, onde a gente consegue mostrar que o copywriting não é só técnica, né? Ele vai muito além disso, ele vai pro lado da transformação, tanto da vida de quem lê o copy quanto da vida de quem faz o copy, que é o copywriter em si. E é isso. Toda essa narrativa que eu comecei a criar, esse movimento que eu comecei a criar aqui, e agora a gente conseguiu levar isso para uma newsletter. Ontem eu fiz o lançamento, né? O lançamento da minha newsletter, né? Eu, junto com meu sócio e brother Juliano, né? E a gente teve uma quantidade bem legal de cadastros logo que eu montei, né? Eu esperava ali, tava todo feliz que uma pessoa se cadastrasse. A gente teve 10 pessoas se cadastrando, uma newsletter gratuita. E pra mim foi incrível, porque eu sou um cara que gosto muito de comemorar pequenas conquistas, né, ao longo da minha vida. Isso foi muito bacana. E montei uma sequência de stories para poder falar sobre, depois de um dia meio intenso de trabalho, construindo algumas copies, algumas estruturas, alguns funis para o cliente. E aí no finalzinho, por volta das 6h30 ali da tarde, antes de levar minha filha na ginástica rítmica, eu fiz uma sequência de stories falando sobre o Codex e abri lá o pessoal para se cadastrar. E eu recebi uma mensagem muito inusitada, eu não esperava. Um amigo meu na época de jogos online, né? O nome dele de jogo era Terezão 1. Terezão 1. Não vou falar o nome dele aqui, real. Mas a gente jogava um MMORPG e acabamos criando uma amizade muito grande ao longo da vida ali. E ele mandou uma mensagem assim: quem diria que o Rolon, aquele que jogava comigo de madrugada, que tava desempregado, lascado, que morava com a sogra e ainda pedia a mãe para comprar cigarro, ia criar uma parada tão massa que você tá criando. Parabéns, irmão. Essa foi a mensagem dele. E na hora eu ri, né? Porque de fato era isso que acontecia. Eu respondi pra ele muito nas brincadeiras, eu falei, pois é, irmão, pois é. A gente lembrou de algumas coisas que aconteceram lá e tal, mas eu vou contextualizar isso só para vocês entenderem esse lado da história. Eu sempre falo muito sobre a questão da luta contra o vício, sobre algumas superações aí que eu tive, alguns obstáculos que eu tive que superar ao longo do caminho dessas dificuldades, mas tem, lógico, muitas outras histórias que estão dentro desse pequeno caminho. E essa é uma, né? A gente jogava ali eu não lembro se era 2018, se era 2019 ao certo. Eu acho que era mais ou menos nessa época. A Ayla já tinha nascido, eu só não lembro a idade dela. Eu acabei, durante aquele período que eu me tratava do vício, né? Eu acabei. Assim, só para contextualizar, tudo isso faz parte da minha história, de como eu cheguei aqui hoje, exatamente nessa questão essa questão da mensagem que o Terezão mandou. E nessa época eu descobri o Albion Online, né? Era um jogo
de MMORPG, como eu comentei, e a gente, pô, virava noite jogando, porque eu não tinha trabalho, o meu cigarro, né, que eu fumava, a minha mãe que comprava, e eu terceirizava muito a culpa das coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então, assim, ela comprava o cigarro pra mim, e quando ela não tinha dinheiro pra comprar, eu ainda achava ruim. Então, além disso, eu com 24 anos de idade, eu morava na casa da minha sogra com uma filha pra criar, vivia jogando no computador e ainda achava ruim porque minha mãe não comprava o meu cigarro. Era isso que era a minha vida na época. E o Terezão, a gente virava à noite, né? Acordava, ia dormir 3 4 horas da manhã, acordava 6 horas para aproveitar a abertura do server, para poder coletar recursos e poder upar os personagens, ficar mais forte ali dentro. E naquele período ali foi bem intenso, porque eu comecei a ter problema em casa com a minha esposa. Eu tenho quase certeza que minha sogra me achava um inútil. Por estar morando ali e ainda ficar viciado em joguinho quando a Diana tinha que cumprir as funções de mãe ali sozinha. Eu ainda achava ruim quando eu ia fazer uma madeira pra minha filha, pra você ter ideia. Eu ficava bravo que tinha que sair do jogo pra fazer uma madeira pra minha filha. E eu lembro que toda essa jornada nesse período foi criando esse tipo de amizade. E a gente se dedicava muito para poder ficar bom no jogo, ficar bom naquilo, porque era uma fuga, né? Uma fuga do virtual, da vida real, uma fuga para poder não ter que enfrentar os próprios problemas da vida. E é aquele período que a gente vivencia da depressão, né? Eu ficava ou jogando ou ficava deitado na cama assistindo série ou simplesmente dormindo porque vivia dopado de medicamentos. Então era essa a minha vida ali dentro daquele período. E o Terezão trouxe uma lembrança, a gente conversando lá sobre uma vez, né, uma certa vez lá que eu discuti com um rapaz da guild lá, que jogava junto com a gente, e ele jogou isso tudo na minha cara, né? Ah, que você é inútil, tem uma filha pra criar e ainda fica dependendo da sua mãe pra poder comprar cigarro pra você e tal. E aquilo foi um baque na época, hoje eu vejo que é um aprendizado, tanto que eu tô abrindo o jogo aqui no YouTube, mas é uma questão que realmente pegou. E eu tive amigos lá daquela época que a gente coletava esses recursos, né, e a gente vendia a prata do jogo por dinheiro de verdade. E com dinheiro de verdade, normalmente eu não ajudava ali às vezes, né, comprar uma fralda para Ayla, um leite, essas coisas que a criança precisa. Mas teve época ali de fazer R$ 2.000 com o jogo, R$ 1.500 com o jogo, aí fazia 800. Então era um trocado ali que eu inventava para minha esposa, que era pelo menos uma renda que a gente tinha para poder jogar o tempo inteiro. E aí eu tava lembrando sobre essas situações, conversando com ele, e principalmente a mensagem que ele me mandou, dele ter achado legal. E isso não faz tanto tempo, né, cara? Tem o quê? 7 anos, 6 anos. Então é um movimento que a gente está criando no digital, que é ir contra tudo aquilo que a gente vê. Eu vejo que hoje os produtos que são vendidos é simplesmente para vender uma ideia de que você vai conseguir fazer tudo com inteligência artificial, terceirizar o seu conhecimento, terceirizar a sua inteligência, né, para poder deixar você cada vez mais tranquilo e calmo ali, sem precisar necessariamente fazer nada, e dizem para você que você vai faturar muito mais com isso, e não vai. E aí, nessa pegada, foi quando a gente pensou em criar essa ideia de tentar trazer a inteligência como protagonista, né? Eu converso muito com o Juliano e a gente falou, pô, ele que deu a ideia, vamos criar um canal no YouTube e mais pra frente a gente cria uma newsletter gratuita e joga lá pra você fazer o que você gosta de fazer, que é exatamente falar sobre a sua vida, falar sobre os seus livros, as coisas que você traz pra dentro do copo, suas criações. E aí a gente decidiu colocar isso em prática, né? Colocar isso em prática e foi isso que rolou essa semana. E por que eu criei o Codex, né? Qual foi a ideia por trás do Codex? O Codex, ele é um grimório, né? É um livro que cheio de coisas antigas escritas ali, é como se fosse uma criação de um manual. E ao invés de a gente lançar um manual do copyright, a gente teve a ideia de criar algo mais nerd, né? Mais voltado para essa coisa que eu curto, esse mundo fantástico. E o Codex, ele é exatamente isso, né? A ideia de criar um grimório de para copywriters, né? Um grimório onde a gente consiga trazer toda essa ideia de ser um pouco mais inteligente do que a grande massa está se tornando hoje.
É um grimório moderno para copywriters. Isso vai ser bem bacana. E a ideia surgiu exatamente da raiva da mediocridade. Eu tenho lutado muito contra essa questão desde quando eu virei professor do Novo Mercado, e agora não sou mais professor do Novo Mercado depois de 9 meses que a gente passou junto lá. E com essa ideia de poder lutar contra a mediocridade, lutar contra a preguiça, aquela raiva que eu tenho de gente que tem preguiça de estudar, preguiça de ler, preguiça de buscar, fazendo perguntas burras, né? Raiva de gente que fica se rendendo à burrice, e uma burrice que acaba destruindo a beleza da publicidade. É essa raiva. E uma raiva ainda maior de pessoas inteligentes, capazes, que estão ficando burras exatamente por estarem caindo nos gatilhos de copywriters que estão trazendo essa ideia de você ser mais. Como é que se diz? Fugiu a palavra agora na cabeça. Você ser mais produtivo. Produtivo, terceirizando sua inteligência, e não é bem assim, né? E o Codex ele é uma news gratuita, né? E vai vir com a ideia de toda semana ali ter um conteúdo denso, né? Direto sobre essa questão do meu grito contra a pasteurização do nosso ofício, né? Dessa de destruição daquela profissão da nossa profissão, que ela é tão bonita. Enquanto a galera prefere ficar repetindo prompts ali de R$ 9,90, de coisas, compra aqui, R$ 40, 10 mil prompts para você não precisar mais quebrar cabeça construindo copy. Eu, na verdade, quero ir para o movimento contrário. Eu quero te ajudar a quebrar a cabeça, a entender mais sobre o mundo, o universo do copy e as ideias que a gente tem ao longo desse caminho. Porque se a gente terceirizar inteligência, chega um momento que a gente não vai conseguir mais utilizar aquilo que a gente tinha antes. E vai criar um bando de zumbis digital aí, falando que são profissionais e reclamando, que é o que tem acontecido constantemente sobre o mercado como um todo. E assim, o meu passado ele me formou, né? E quando eu falei aquela questão do tesão, ele realmente trouxe à tona aquela época. E eu acho que faz muito parte de mim, né? Contar isso, porque, assim, toda aquela ideia que eu sempre tive de terceirizar os problemas, que a minha mãe tinha culpa das coisas erradas que tinha na minha vida, o meu pai tinha culpa das coisas erradas que tinha na minha vida, nunca eu. Era muita coisa, muito aquela coisa da juventude, né? E eu não sei em que momento que eu comecei a ser assim, porque quando eu fui pra Marinha, eu aprendi a assumir meus próprios fracassos e glorificar as minhas vitórias. E quando eu saí da Marinha e entrei no caminho errado do vício ali, eu comecei a terceirizar essa culpa para os meus pais do nada. E na verdade a culpa era inteiramente minha, eu que estava naquele buraco por mim mesmo. E o que eu vejo dessa parte do mundo, dessa ideia, é exatamente, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, sobre os aprendizados, né? Mas eu acho que o que eu vejo hoje é exatamente os copywriters, os novos cops, eles estão ficando exatamente igual eu ficava lá atrás, na questão do meu vício ali, culpando as outras pessoas, culpando o mercado, culpando o chat GPT, culpando o cliente, porque o cliente não entendeu que eu sei mais do que ele, mas será que sabe? Eu fico me questionando, né? Porque se você está utilizando o chat GPT dessa forma burra que você está utilizando, o seu cliente também pode utilizar. Eu acho que os textos dele vão ficar ainda melhor do que os seus, porque ele tem conhecimento total do negócio dele que você nem se propôs a conhecer. E eu acho que isso é muito. É um problema de fato, né? Um problema de fato a ser resolvido. E aí tem um movimento que o mercado está fazendo, né? Que eu tenho falado bastante, e aproveitando exatamente essa coisa de sair, de voltar a estudar o antigo e parar um pouco de terceirizar a inteligência. Para ser um copywriter dispensável faz muito parte desse processo, sabe? Você lê livros de literatura, você lê livros de um universo fantástico para entender a construção do storytelling, né? Ler um pouco de livro de romance medieval, ler um pouco de guerra, ler um pouco de estratégia, ler filosofia, estudar filosofia. Eu estou no momento de estudar muito filosofia, né? Eu gosto muito do podcast do professor Clóvis ali, ele me traz reflexões diárias ali que é muito interessante. E eu consigo fazer esses links, busco alguns livros que eu não tinha conhecimento até pouco tempo atrás, por causa do professor Clóvis, então é um grande mestre aí na minha vida, e eu gosto.
de estudar essas coisas para trazer dentro do universo do copy. E o mercado ele está indo muito para esse caminho, né? Se você parar para pensar, a gente está voltando para a linha da interrupção que era lá atrás. Eu tenho falado isso constantemente nas reuniões com a empresa que eu presto serviço hoje, tenho falado isso constantemente com algumas pessoas de perto e agora eu vou falar aqui para vocês. Eu vejo que o mercado ele está voltando e ele já voltou, mas ele está voltando ainda em mais peso para a linha da interrupção. E a gente está começando, a gente já venceu aquele período que o Seth Godin colocou lá naquele livro dele, Marketing de Permissão, né, que a gente ia ter que precisar naquela época. Ele falou que a gente ia viver um ciclo de pedir permissão para poder fazer propaganda, e a gente já viveu esse ciclo e está voltando para o ciclo de interrupção de novo. O YouTube lançou aí uma inteligência artificial, tá para lançar, né, que ela vai é linkada com o Gemini, né? Que ela vai achar o momento ideal do vídeo do YouTube ali que você está assistindo para jogar uma publicidade na sua frente para gerar mais conversão. E isso é interrupção, era o que tinha na televisão, né? O horário nobre da televisão, o horário não tão bom assim, aí o horário nobre era mais caro, essas coisas era o que a gente via lá atrás. E o que acontecia lá atrás? A gente olhava ali que o ponto. Calma aí. Teve um barulho aqui agora e eu perdi um pouco ali no raciocínio, mas o que acontecia com a televisão? A gente via lá atrás o seguinte, era aquela questão, para você chamar atenção, tinha os filmes publicitários e os filmes eram muito bem produzidos. Se você parar para pensar ali nos grandes nomes, né, o Washington Oliveto, o David Ogilvy, você parar para pensar nas estruturas que a gente teve de copy, de publicidade ao longo desse tempo, os filmes de publicidade era premiado, tinha até o Oscar da publicidade, aquela coisa toda, eu acho que tem até hoje, né? E visando essa ideia de poder premiar as melhores publicidades em questão de áudio, voz e aquela coisa toda. E pera aí, pessoal, vou pausar aqui rapidão, porque tá chegando uma encomenda e minha esposa tá dormindo. Tá bem cedo aqui, pera aí. Voltei. E aí a gente via essa questão da premiação da publicidade, aquela coisa de trazer a publicidade de algo de uma forma que realmente era mais bonita, mais bela, e a questão da conversão, do que isso gerou pro branding da marca, e aquela coisa toda, aumento de vendas do período e tudo mais. Só que qual que era a jogada dos caras? Eles eram inteligentes porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles realmente estudavam o mercado, estudavam o público, estudavam o cliente, estudavam o que convertia, estudavam todas as métricas que eles queriam lá, entendia sobre o branding da marca, o que eles queriam posicionar e construiu aqueles filmes publicitários. Isso está dentro do repertório, né? E a gente vê a Netflix aí agora tá com o processo de propaganda deles lá, você tem um valor mais baixo para você pagar de mensalidade, mas tem propaganda e o mais alto que você não tem. A Disney é a mesma coisa, o Spotify também tem a assinatura deles, o YouTube também tem a assinatura de propaganda. E a era da permissão tá morrendo. E o que vai ficar ali, que vai separar quem é substituível de quem não é, o dispensável do indispensável, é exatamente o poder de criatividade. É a forma que você consegue pegar uma ideia de um livro, alguma coisa legal, e linkar com aquilo que faz sentido para o teu público. Recentemente mesmo, a gente começamos a fazer esse movimento de entender qual é o público do nosso cliente e começar a trazer as coisas que eles gostam. Então eu fiz um anúncio, por exemplo, utilizando a piada mortal do Coringa, né, do filme do Batman da DC. É um dos melhores filmes e ele traz toda a narrativa da visão do Coringa, que o Coringa tenta provar de qualquer forma pro Batman e pro Gordon que a gente tá um dia ruim da insanidade, de ficar tão louco quanto ele. Aí conta uma das histórias dele, né, uma das histórias do Coringa, do passado dele, e ele fazendo todas as loucuras lá para poder tentar provar isso. Bom, ele não consegue, porque o Batman não ficou dessa forma, né, não ficou louco, mas o filme é muito bom nessa narrativa. Então a gente pegou essa ideia de um dia ruim e trouxe para dentro do público do meu cliente que a gente está um dia ruim de tomar uma decisão que realmente vai mudar a nossa vida. A gente pode continuar vivendo num ciclo de dias ruins ou pode simplesmente pegar esse dia ruim e transformar a nossa vida como um todo. E ali a gente construiu um anúncio, tá com os editores lá fazendo os motions e tal, e tá bem bacana.
E eu acho que vai dar muito certo, porque outros anúncios que a gente fez nessa ideia, nessa pegada, e-mails que a gente construiu falando sobre o Guia dos Mochileiros da Galáxia, das Galáxias e trazendo a conexão com a realidade do público deles, foi bem legal, funcionou bastante, um e-mail que gerou bastante abertura, bastante clique. Então a gente está conseguindo provar isso, mas isso eu só consigo por causa do meu repertório, por causa das minhas leituras, por causa das minhas buscas, dos meus estudos. E aí entra hoje, agora para finalizar, né, a gente está chegando nos 20 minutos de vídeo, os aprendizados que eu queria passar para vocês aqui dentro. São 3 aprendizados que eu separei aqui, e ele vem muito dessa questão da carreira, né, para poder te ajudar nesse movimento. Que é a primeira coisa que eu acredito muito forte, eu bato muito nessa tecla, o que vai te ajudar a ser um copywriter indispensável é o repertório. Você tem um repertório é muito mais valioso do que qualquer promptzinho pronto que você vai construir ali dentro. A copy boa, ela não nasce de uma fórmula. Ela pode ser usada como referência para você construir ali, mas a copy boa, ela vem da leitura, vem da observação, vem da construção, do estudo do que acontece no mundo real, da publicidade de fato, e daquilo que acontecia lá atrás. E se você sabe o que aconteceu lá atrás e sabe o que você está vivendo agora, você vai conseguir entender mais ou menos como o mercado vai para frente. Isso é muito positivo para sua carreira, né? Se você não se alimenta de história, não se alimenta de arte, de filosofia, da cultura do momento, a cultura pop, não adianta reclamar que seu copy é fraco, não adianta reclamar porque seu cliente não quer te pagar 5, 6 mil no contrato, porque simplesmente você está utilizando o GPT pior do que ele faz. E se for para ele pagar um dinheiro de 4, 5, 6 mil de contrato para ti mensal ali, para você fazer o que o GPT faz sozinho, ele é muito mais fácil ele pagar ali R$ 95 pelo Android, assinatura pelo Android, e ele consegue ter muito mais sucesso do que você, porque ele realmente entende do negócio dele, você nem isso quis estudar. Então essa é a diferença. O copyright que não lê, ele não estuda e ele só repete fórmulas, ele já morreu. E ele vai participar dessa seleção, vai fazer parte dessa seleção natural, onde os mais fracos vão ficar para trás reclamando no LinkedIn e os mais fortes vão continuar seguindo a carreira, que é aquilo que a gente quer. O segundo aprendizado é ser nerd, né, cara? Ser nerd é estratégico, é fenomenal. O mercado é feito de atenção. E quem tem repertório criativo sabe onde cutucar. Então, enquanto umas headlines genéricas aí que a gente vê, que transforma a transformação, descubra a descoberta, outros usam aí o Breaking Bad, como eu falei, a questão do Coringa, a gente fala do Guia dos Mochileiros da Galáxia, a gente fala de Star Wars e pode trazer várias outras coisas ali do universo. Então, ser nerd, ser estudioso, ser CDF, hoje é um achado, tá? É um achado. E é muito gratificante quando o meu cliente fala, pô, eu gosto muito da energia que você traz para os textos. Dá para ver que você realmente, quem lê seu texto, sente aquilo que você quer passar. E é isso que a gente quer, é transmitir o sentimento. E isso é bem legal. E o terceiro aprendizado ali é comece pequeno, né? Mas com propósito. Eu acho que você tem que começar ali bem pequeno, mas com propósito. Eu comecei lá atrás exatamente desse tamanhozinho, com o sonho de poder dar uma vida digna para minha esposa, e eu era segurança quando eu decidi mudar essa jornada e estudava ali, já falei várias vezes que eu estudava em pé na guarita, tinha um cara lá faca cega pra caramba, né? Um cara vacilão que ele ficava tirando foto minha quando eu tava em pé na guarita com o livro na mão e mandando pro meu supervisor, e o meu supervisor era tão gente boa que ele falava comigo assim, cara, quando você quiser estudar, fala que você quer ir no banheiro, vai lá no banheiro, enrola uns 30 minutos lá no banheiro quando o movimento estiver tranquilo, que ele vai ter que ficar ali, e eu já sei que você vai estar estudando, tá tudo bem. Aí depois eu troquei de plantão, tinha um coroa lá, o seu Rosier era massa. Ele falava assim, e aí garotinho, você tá tranquilo aí? Eu quero sentar um cadinho, vai lá pra você se esconder lá no banheiro pra você estudar e deixa eu ficar sentado aqui um cadinho na guarita aqui. Então assim, ele movimentava, ele me ajudava bastante nesse ponto. Então enquanto tinha pessoas ruins ali te atrapalhando, tinha outras que vinham pra te ajudar. E eu acho que começar pequeno é o ideal para você conseguir seguir nessa estrutura, nessa ideia de ser um copywriter indispensável. E quando eu falo do Codex é exatamente isso, comemorar suas pequenas vitórias, comemorar suas pequenas conquistas, ter as escadas menores do que os padrões que te venderam, né? Se hoje você ganha R$ 1.200 por mês, você quer conquistar com copy R$ 1.200 por mês para você parar de ganhar esse dinheiro lá e ter tempo de você estudar.
e trabalhar. E aí sua meta vai ser isso daí, igual a minha foi, e depois você vai galgar ali 2.400, depois 3.600 e ir pedaço por pedaço com prestação de serviço, ao invés de já querer ganhar 10 mil reais, 11 mil reais, 15 mil reais trabalhando 3 horas por dia, como algumas promessas que eu já vi aí, utilizando inteligência artificial. Não faça parte desse movimento de burrice, faça parte de um movimento onde a sua inteligência é protagonista. Eu acho que isso é muito certo. Então comece pequeno, mas com propósito, com foco na sua vida, que vai tudo funcionar como deve funcionar. Beleza? Bom, é isso. Se você chegou até aqui e já entendeu o espírito do Copyverso da Loucura aqui, eu vou deixar para você ali na descrição o link do Codex, se você quiser se cadastrar. Como eu falei, o Codex ele é esse movimento de trazer inteligência de volta ao protagonismo, né? Assim como os antigos guerreiros eles se preparavam para a batalha, nós nos preparamos com as palavras que vão servir para mover o mundo, né? Então cada edição do Codex ele vai trazer alguns insights valiosos para você, para sua carreira, para buscar essa arte de entender, de saber onde estudar, o que estudar e como tirar o melhor dos livros que você busca ali para poder agregar na sua área de ação, que é o copyright. E caso você ainda está se sentindo um pouco perdido ao longo da profissão, eu vou deixar aqui um card com um videozinho no final. Vai falar sobre tem um vídeo que eu postei logo, eu acho que foi o primeiro vídeo do canal, o segundo não me lembro, falando sobre um framework que eu acho maravilhoso, explicando tudo sobre o framework, que é do Ray Edwards, é o pastor. Acho ele um framework muito bom, que ele te dá margem de trabalhar tanto aquele framework completo do jeito que ele está ali, assim como você adaptar de forma inteligente para o seu expert, que é o que eu recomendo mais. Como eu te falei, fórmulas prontas por si só elas não funcionam bem, você tem que ter a capacidade de analisar a fórmula e analisar ali o framework e analisar o que realmente precisa para o seu cliente fazer essa junção, porque é assim que se constrói, é assim que se cria, e eu acho que esse é o caminho para você. E como sempre, né? Bom, o vídeo tá aí, se você curtir, gostou do vídeo, pode dar um like aí e também se inscrever e recomendar para os seus amigos copywriters, para a gente poder realmente construir essa força, esse movimento e entrar pro lado inteligente da força, né? Que eu acho que é o mais legal. É isso, ó, um forte abraço, tchau, tchau. Deixa eu ir lá porque eu ainda quero puxar um treino. Abraços.